E o Vander Luiz falou também sobre o São Paulo para o Futebol em Rede. Pois não, meu caro Vander Luiz. Quartarolo, Fábio Cerotti, que fase está esse São Paulo, hein? Jogo contra o Bragantino ontem. Eu vou ser sincero, eu vi os primeiros 10, 15 minutos do jogo e ali ficou uma impressão muito clara que era um jogo de um time só, né? O São Paulo partindo para cima, teve aquele pênalti que o zagueiro chegou atropelando e o Nenê foi lá para colocar a bola na rede. Aí eu falei, pô, esse jogo que o São Paulo vai ganhar no mínimo de 3-0, né? Porque o Bragantino realmente não estava apresentando nenhuma dificuldade. E aí quando eu pego o jogo mais no final, poxa, só estava 1-0 e o São Paulo ali não jogando bem. Então a gente vê realmente que o São Paulo, o Dorival Júnior, o trabalho que ele está realizando, ainda não tem um padrão de jogo, né? Então o que o São Paulo está vivendo aí? Um lance isolado do Nenê, daqui a pouco vai ter um lance isolado de um outro jogador, do Cueva, entendeu? Do Diego Souza. Então isso que a gente está percebendo é que o São Paulo tem que encontrar um padrão de jogo. Tem que se acertar. Então tem muito jogador que foi contratado e o São Paulo poderá ter soluções individuais em lances isolados. Agora, o técnico vai dizer o seguinte, olha, os jogadores que foram contratados não são aqueles que eu queria, mas sim os que a diretoria encontrou no mercado. Também tem isso. Mas o São Paulo, olha, tá decepcionante, está difícil. A torcida que abraçou o time naquele momento difícil no Campeonato Brasileiro, não sei se vai abraçar novamente agora no Campeonato Paulista nessa fase aí, hein? Tá feio ver jogo do São Paulo, hein? Depois do Vander Luiz, Karen Aikmaier. E o Valdívia? Olha, o Valdívia, meu amor, agora. Meu Deus. Brincadeira. Ó, o A mãe Marcelo, dele falou isso pra ele. o Marcelo Ferreira de Duartina tá perguntando. Pode-se dizer que o São Paulo vive uma má fase. Ano passado levou um susto no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e agora no Paulista, um campeonato mais fácil, não consegue bons resultados. O que acontece? Bom, na verdade consegue bons que não resultados, né? acontece. Tem 10 pontos já, ontem venceu o Bragantino por 1-0 e vem de vitória sobre o Botafogo 2-0 e sobre o Madureira na Copa do Brasil 1-0. E na saída do gramado ontem, os jogadores diziam o seguinte, viu, Seródio? Porque houve uma franca uma evolução. vaia. Não, houve uma vaia no final do jogo, principalmente para os jogadores que ficaram em campo. O Diego Souza saiu antes, o Cueva saiu antes, o Nenê saiu antes, que fez o gol de pênalti. Não passou das 10, ele tem que... É verdade, ele tem que dormir. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom diante de um Bragantino apático. No segundo tempo, o Bragantino criou pelo menos 3 ou 4 chances de gol. Se não fosse o Sidão em 2 lances, seria pelo menos um empate que eu achava até mais justo para essa partida. A pergunta que fica, bom, chega o Valdívia. O Valdívia é um jogador para jogar no São Paulo. O Cueva, se botar na cabeça que tem que jogar, ele é bom jogador. Não discute-se a qualidade para o atual momento do futebol brasileiro. Parece-me que ele está tentando se acertar. Enquanto ele esteve em campo, ele fez uma partida razoável. Ninguém jogou bem. No primeiro tempo, o São Paulo jogou bem? Jogou diante de um Bragantino frágil, jogou. No segundo foi totalmente dominado e por pouco não toma um empate. Mas o Cueva não jogou mal, assim como os outros também não jogaram tão mal. Na verdade, o São Paulo foi dominado só no segundo tempo, quando inclusive os 3 já estavam fora. O Diego Souza, assim, esse não pegou na bola, foi totalmente marcado. Aí o Dorival Júnior valorizou, é claro, a vitória, né? O time há muito tempo não tinha 3 vitórias seguidas. Nunca jogou seguido com Madureira. Quem mais? O ano passado teve Bragantino momentos terríveis, né, Serol? Botafogo. O ano passado não conseguia engrenar 2 vitórias Mas também seguidas. não jogou contra o Madureira. contra Mas o mesmo Botafogo. assim, tinha times ruins que estavam no brasileiro, piores que o São Paulo, e o São Paulo não conseguia sair da zona do rebaixamento.